da igreja cristã no primeiro século, mas havia um conceito. Havia um conceito que cristãos e judeus podiam estar juntos, inclusive muitos piedosos, né? Nós temos lá muitas pessoas que iam para a sinagoga. Naquele momento, o próprio Rabino Shaul, como nós chamamos apóstolo Paulo, ele falava na sinagoga, e muitas pessoas que não eram judias na essência da lei judaica, criam em Yeshua, ele ensinando na sinagoga, obviamente. E quando ele não era permitido estar na sinagoga, ele ia para um outro lugar diferente. Mas nós temos essa dificuldade de ver isso no texto bíblico, que essa prática acontecia. Mas eu digo, originalidade não significa necessariamente manter as coisas no sentido estático, né? Por exemplo, aí entra o contexto profético. Plenamente concordamos. A festa de Sukkot, ela tem um significado tanto para Israel como para a igreja? Pleno. Sabemos disso. O Pessa, o próprio Shavuot, que é a festa do Pentecostes, que a igreja católica celebra o Pentecostes, né, dentro de uma visão não judaica, mas poucas igrejas protestantes ou evangélicas celebram o Pentecostes. E o judaísmo entende a festa do Pentecostes, ou Shavuot também, não só como colheita hoje, como a outorga da Torá, como a entrega da Torá, né? Então, por que a igreja celebraria a outorga da Torá? Aí entra um entendimento de simbologias, aí precisa entender o caráter profético. Então, quanto ao caráter profético, obviamente, essa compreensão não tem nenhum problema. Mas eu estou dizendo que a base dessa celebração, ela continua sendo judaica pelo povo hebreu. Eu particularmente penso que em tempos mais remotos, ainda antes dessa grande divisão entre cristianismo e judaísmo, o que acontecia? Que muitos que criam em Yeshua, judeus ou não, ou gentios piedosos, iam à sinagoga celebrar. Eu acharia, eu sempre sugiro isso, eu acho que seria um grande momento dessa união entre cristãos e judeus. Se a igreja celebrasse com a sinagoga as festas, né? Aí o que acontece? Muitas dessas celebrações, às vezes, elas não atendem o próprio texto bíblico, às vezes fora de data, simbologias erradas. Nós falamos ainda há pouco, por exemplo, na arca. A própria Torá diz, olha, é proibido reproduzir isso aqui. É proibido você reproduzir. A gente sabe, por exemplo, que hoje uma menorá, um candelabro, não é como foi feito originalmente no mexicano, no santuário. Mas se eu tentar fabricar algo similar, a própria Torá não proíbe. Nós estamos aqui diante da arca do Aron HaKodesh, né? Onde está aqui a Torá na sinagoga, mas é diferente. É um armário, né, que vem da tradição já rabínica, judaica, né, e que remonta a séculos de termos a Torá. Mas aqui, ainda que a simbologia indique o Aron HaKodesh do santuário, do deserto, ou no templo sagrado, o Beit HaMikdash, nós sabemos que não é a mesma coisa. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque nós estamos vendo muitas vezes uma tentativa de voltar para a originalidade, e nessa tentativa de voltar para a originalidade, nós estamos às vezes esquecendo alguns elementos básicos, que é a obediência ao mandamento que estabelece de forma correta. A gente vê em caso da Igreja Universal, lá em São Paulo, construiu aquele templo, inclusive o bispo Daniel está aqui, visitou lá um templo, é uma réplica, né? Uma réplica, mas isso tudo, a gente não vai entrar nesse... Mas é um assunto interessante, porque eu particularmente tenho um profundo respeito pelo bispo Edir Macedo, porque a Igreja Universal,
podemos não concordar com todas as suas formas de ritos, mas nós devemos entender que ela trouxe para dentro da sua teologia, trouxe para os seus membros, para os seus fiéis, um conceito que os valores da Torá, eles não devem ser esquecidos. Então, eu vejo o Templo de Salomão em São Paulo, muita gente me pergunta. Eu tive a honra de receber um presente de um querido pastor amigo meu, que até vereador agora, pastor Márcio, Café da Manhã, me entregou um álbum do Templo de Salomão, pretendo visitar. Não fui em São Paulo. É muito lindo. Eu vejo como um ato memorial. Um ato memorial. Eu sempre digo, não teria problema a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, levantar um local de oração que lembrasse as antigas tradições judaicas. Eu acho que isso enriquece a nação. Inclusive, eu acredito que na história latino-americana, o bispo de Macedo, Marta faz história aí nesse aspecto, mas obviamente nada pode substituir o templo sagrado de Jerusalém. Por quê? Porque ele tem um local adequado, escrito nas escrituras, estabelecido lá, pontualmente estabelecido na tradição rabínica. Eu prefiro pensar que ele não está tentando trazer o templo de Jerusalém para o Brasil, mas está fazendo um memorial da fé cristã para nos levar a uma memória de um ato extremamente importante, que é a Torá e as raízes hebraicas do cristianismo. Eu vejo assim. A questão da igreja celebrar as festas judaicas, as festas bíblicas, na realidade, porque na realidade não é uma festa pertencente só ao judaísmo, não é uma festa bíblica. Sim. É uma festa de um povo, E me permita, foi dada com essa finalidade. Por exemplo, a festa de Sucote, os 70 novilhos que eram oferecidos no templo, eles eram relacionados aos 70 povos matrizes da humanidade. Quer dizer, Sucote é uma festa que foi dada para Israel, mas que era relacionada a toda a humanidade. Aí que eu digo, o caráter profético é extremamente importante. A nossa preocupação maior, às vezes, é a forma como isso é conduzido, que deveria ter um ensinamento prévio, lembrando que elas não são obrigatórias, não são obrigatórias. A igreja cristã celebra. Deveria ter a mentoria de um rabino. Eu acredito, eu acho que seria muito importante a mentoria de um rabino para a igreja celebrar essas festas. Mas ao mesmo tempo, rabino, eu vejo que a igreja, ela está hoje, o cristianismo, eu diria que mais trabalhando os evangélicos, eu diria que eles estão tendo uma libertação do mundo, porque por muito tempo você vê hoje que a gente está dentro do calendário, que foi um calendário criado por um padre, um calendário que traz aí conotações espiritualmente negativas e pesadas, e que existe o calendário bíblico, existe o calendário judeu, o cristiano, o calendário judaico é uma data, mas isso é uma tradição também. Que é uma tradição, mas o senhor coloca lá o primeiro mês, o primeiro ano judaico, que o senhor falar sobre isso. Então a igreja está voltando ao princípio, que a igreja ela perdeu. Na realidade, Roma tragou a igreja cristã, o cristianismo, daquela época. Tragou essa igreja, ela viveu na escuridão por muito tempo, até que se levanta aí as 95 teses de Martinho Lutero. É um dos reformadores, vem outros também durante a história, e a igreja ressurge daí, vai ressurgindo, vai saindo do ostracismo, da negritude que ela viveu, daquilo que diríamos foi, abafaram a igreja por ordem, no tempo do domínio do Império Helenístico, greco-romano, essas coisas todas. Isso tudo foi abafado.
Mas hoje eu vejo a igreja se libertando, saindo por um propósito de Deus. É um tempo de restauração. E a igreja está deixando de comemorar as festas romanas para comemorar as festas bíblicas, em vez de comemorar Natal, Ano Novo aqui, o Ano Novo, essa mudança de novo, que traz configurações muito terríveis, né? O que é o mês de janeiro está dedicado a algo que não é bíblico, e daí por diante, né? Os meses que foram colocados aí, como agosto, relembra Augusto, né? O venerável Augusto, Júlio César, e daí por diante. Nós temos um historiador aqui que poderia falar disso com mais embaçamento, mas a igreja está saindo de tudo isso, e a igreja eu entendo que a igreja está voltando a princípio de Deus. Por isso o livro Restauração da Identidade. A igreja está sendo restaurada na sua identidade. O senhor vê dessa forma ou não? Nós estamos, por exemplo, nesse momento, nos preparando para o luto pela destruição do Templo de Jerusalém, no dia 17 desse mês. Se ele perguntar qual é o mês que nós estamos hoje no calendário hebraico, o mês de Tammuz. Quem é Tammuz? Um deus da mitologia babilônica, considerada pagã. E por que ele está no calendário hebraico? Como é que o judeu pode ter o nome de um personagem pagão, né? Aí quando nós falamos assim, restauração, né? Eu quero, com todo respeito, com todo carinho, todos aqueles que trabalham pela restauração da igreja de Yeshua, as suas raízes judaicas, respeitamos muito. Mas eu quero dizer que existem alguns pontos que nós precisamos considerar. Por exemplo, eu não vou guardar, eu estou falando, não me referindo a mim, estou simplificando. Tá? Eu não guardo 1º de janeiro, o dia da confraternização universal, porque o mês de janeiro é dedicado ao antigo deus romano Janus. Aí nós temos um mês no calendário hebraico que é dedicado a Tammuz. Olha, eu vou sair do cristianismo, vou sair do cristianismo e eu vou voltar para o judaísmo, porque lá tudo é bíblico. Bem, nem tudo é 100% bíblico. Essa colocação foi aí eu digo, Israel, no primeiro dia do mês sétimo, que é Tishrei, eu estou celebrando o ano novo, Rosh Hashanah. Mas se nós abrirmos a Torá, examinarmos de Bereshit a Devarim, de Gênesis a Deuteronômio, não existe Rosh Hashanah. É uma tradição que foi criada, trouxeram da Babilônia, foi feito um ajuste entre a fé hebraica. Esses nomes então vieram da Babilônia. O Rosh Hashanah é hebraico, é a cabeça do ano. Mas eu estou dizendo, os meses, por exemplo, se nós formos ver na Bíblia mesmo, pouquíssimos meses, acho que uns 4 meses tem nome. O resto é numérico. Aí o que aconteceu? O judeu foi para o exílio, foi pagar luto. Em setembro, que é o 7, novembro 9, dezembro 10. Aí está errado, porque, por exemplo, a palavra outubro, né? Por exemplo, dezembro, vou pegar dezembro. Dezembro em latim é o 10º mês. Dezembro vem de 10, e o nosso calendário é 12. Por quê? Porque o calendário romano, apóstolo, em algum momento da história, ele começava no mês de março. E depois, aí tivemos o calendário juliano, que foi adaptado para o calendário gregoriano. Agora nós temos janeiro, quer dizer, quando se colocou janeiro, fevereiro, que é o mês das férias, o mês das doenças, os romanos tinham um terror nesse mês, quer dizer, aí nós jogamos o mês 10 para o mês 12. Toda vez que eu estou dizendo dezembro, eu estou falando 10, mês 10. Mas o nosso calendário parece 12, porque não foi alterado. Então, essa relação, por exemplo, aí eu pego a festa que é chamada Yom Teruah, ou Yom Terua. Essa é a festa bíblica que é guardada no primeiro dia do 7º mês. É onde nós ouvimos os toques de shofar na sinagoga. Mas foi acrescentado à data bíblica uma tradição judaica. E essa tradição, apesar de ser bela,
ela prefigura inúmeros contextos bíblicos e judaicos, mas ela não foi instituída por Deus. O início do ano bíblico na Torá está em Êxodo, Shemot, capítulo 12. Esse será o primeiro dos meses do ano. Aí a sabedoria rabínica diz assim, tá, esse aqui vai ser o primeiro dos meses do ano. Então nós vamos ter o calendário religioso. Mas o primeiro dia do sétimo mês vai ser o primeiro dia do ano, o dia que foi fundado o mundo. Então são tradições. E quando nós falamos assim um pouquinho sobre Roma, sobre Jerusalém, às vezes eu me pergunto, seria possível o cristianismo viver 2000 anos na Terra e não formar nenhuma tradição? Acho difícil. Aí então nós começamos a dizer assim, que toda tradição cristã, ela é ruim, ela é má. E que toda tradição judaica, ela é boa. Então qual é o parâmetro que nós devemos estabelecer nisso? Qual é o parâmetro? Aí eu acredito que é o parâmetro bíblico. Porque o que nós estamos vendo? Bom, você tem que sair de Roma e vai para Jerusalém, né? Mas o que tem a ver Jerusalém, biblicamente, com algumas tradições que foram criadas ao longo da história? Então, para o judeu, da forma nacional, na forma cívica, isso tem um valor imenso e está dentro da sua historicidade, não na historicidade do cristianismo. Então, nós precisamos pensar que nem sempre esse conceito, né? Por exemplo, é óbvio que com o crescimento da igreja, o cristianismo se tornou uma fé mundial. E a visão do cristianismo, ela não é uma visão nacional, ela é uma visão universal. Então, como é que eu vou anunciar Yeshua, Jesus, eu vou falar a respeito de Elohim, de Deus, para tantas culturas diferenciadas? Eu acho muito difícil que não se crie alguma tradição. Mas o problema não são as tradições. A questão aí nós entramos no sincretismo. É quando nós introduzimos elementos pagãos no culto. Por exemplo, há uma polêmica muito grande sobre o Natal. Porque o Natal, ele nessa mesma data, era comemorado uma festa em homenagem a um Deus com D minúsculo, iraniano, né? E também havia a festividade dos solstícios, a questão do sol. Mas é óbvio que hoje a questão da árvore de Natal. A questão que foi, a gente agradece a Martinho Lutero. Foi Martinho Lutero que inventou a árvore de Natal. É só uma questão de procurar, né? Isso aí é atribuído a ele, o grande reformador. Aí quando nós dissemos assim, olha, Natal, por exemplo, nós como, obviamente, uma comunidade judaico-messiânica, não vamos celebrar o Natal, que não faz parte do calendário hebraico. Agora, quando eu vejo uma igreja celebrando o Natal hoje, no mês de dezembro, às vezes muito próximo da festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação ou rededicação, é óbvio que a pessoa está celebrando, ou está lembrando o nascimento de Jesus. Ela não está celebrando Mitra, né? Ela não está fazendo nenhum culto pagão, ela está lembrando Emmanuel, quer dizer, Deus profeta. Certo, aí o que acontece? É óbvio que não é uma festa originalmente bíblica, mas eu pergunto, qual a base que a Torá, as Escrituras me dão ou nos dão para nós dizermos que é ilegítimo cristãos fazerem a lembrança do nascimento de Jesus, de Yeshua? Mas não está instituído lembrar o nascimento de Jesus, mas também não está proibido de eu lembrar. Agora, se eu uso um elemento idólatra, pagão, eu misturo isso,
Aí é um sincretismo que Isso é ruim. a Escritura me convida, mas aí eu me preocupo, né? Porque assim, aí o que está acontecendo agora? Muitos segmentos, né, que não são originalmente fora de Bíblias, e eu acho isso eu vejo com muita cautela, porque nós não sabemos o nível de erudição cristã. Eu tenho todas as credenciais que a Sociedade Bíblica do Brasil tem, eruditos renomados, mestres conhecedores, estudiosos de línguas, não só semíticas, mas de línguas de vários povos, para traduzir a Bíblia. Agora, eu posso pegar uma pessoa que de repente cria o seu próprio messianismo, cria a sua própria religião, o seu grupo, ele vai lá, pega, copia, cola um texto aqui do outro, faz uma tradução disso aqui. Isso aqui é a Bíblia original, não o seu livro, eu não refiro ao seu livro, eu digo, essa aqui é a Bíblia original, é isso que nos tira de Roma. Podemos estar sendo induzidos a um erro terrível, né? Por exemplo, eu me lembro que alguns anos atrás nós tivemos um problema com uma falsa peshita. Uma peshita com inúmeros erros no aramaico, uma fraude que aconteceu no Brasil, que estava sendo vendida como a originalidade das escrituras sagradas, né? Hoje nós temos a Bíblia judaica completa, do Rabino David Stern, que é uma pessoa séria, reconhecidamente no judaísmo messiânico no mundo, religioso e respeitada por inúmeros cristãos, que bebe de fontes de erudição, que inclusive muitos cristãos. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Aí agora, o nome de Deus é Iahu, o nome de Deus é Yahu, é Yausha, quer dizer, é um absurdo. Isso está virando uma Babel, uma confusão, e que tem como objetivo ferir a sã doutrina, perturbar a fé. Realmente eu digo perturbar a fé, porque isso não edifica, né? Acho que a Bíblia, a palavra do Eterno, nos basta. E ninguém, eu quero dizer uma coisa aqui, apóstolo, aproveitando esse espaço, ninguém precisa se converter ao judaísmo, você que não é judeu, me refiro a quem não é judeu, tá? Você não precisa se converter ao judaísmo para ter a salvação de Yeshua. Você pode crer nele como gentil, viver como gentil e guardar os princípios bíblicos da Torá. Fora disso, é sheker, é mentira. É mentira. A gente precisa dizer isso para desmistificar esse monte de besterol, infelizmente, que estão falando em nome da Torá e pelo Brasil, falando em nome de Deus, e alguns nós não sabemos que interesse verdadeiramente tem por trás disso. Então, gente, a gente já está chegando na nossa reta final desse nosso podcast. Tem alguma pergunta aí? Tem. A Helena está perguntando se pode ter uma menorá em casa. A pergunta é, Rabino, eu posso ter uma menorá em casa? É óbvio que a menorá, se você ler a Bíblia toda, eu digo a Bíblia toda, a Bíblia completa, de Bereshit, aí eu chamo Sefer Razon, que é o Apocalipse. Razon, revelação. Quando nós abrimos os primeiros capítulos do Sefer Razon, Apocalipse, a igreja está representada pela menorá. A menorá também é um símbolo da Kehilá de Yeshua, né? Desde que nós não tentemos reproduzir a menorá do templo e colocar em casa, eu acho que é uma boa lembrança, é um símbolo que abençoa sim a nossa casa, aonde nós estivermos. Ok, olha aí, legal. Mais alguma pergunta? Ok, a gente está chegando ao final desse nosso podcast. Já estamos aqui há mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. Nós estamos chegando. Gostaria de ficar muito mais tempo aqui, porque o Rabino tem muita coisa a explanar, a explicar para a gente, mas nós vamos fazer algo muito demorado para não ficar algo cansativo. E as pessoas hoje elas
elas não têm mais. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas são imediatistas, elas querem as coisas muito rápidas, né? Se um vídeo muito longo, elas não assistem, um livro muito grosso, elas não leem. Infelizmente, o povo está ficando preguiçoso, né? Infelizmente. Mas nós estamos encerrando essa nossa podcast aqui. Eu quero agradecer ao Rabino por ter tão gentilmente nos recebido aqui na sinagoga Beit Shalom, né? Casa de Paz, né? Comunidade Beit Shalom. E quero deixar meus agradecimentos e dizer que eu me amo em Cristo Jesus, viu? Então é uma pessoa assim que a gente tem o maior carinho, e a sinagoga aqui também eu tenho o maior carinho, respeito. A gente sempre que puder vamos estar vindo aqui para estar juntos adorando a Yah, e enfim, né? É um prazer muito grande ter estado aqui contigo nessa live. Eu quero que você deixe aí as suas considerações finais para a gente encerrar esse nosso podcast. Eu estou aqui com uma tradução da Bíblia hebraica, chama Taná. Ela começa em Bereshit e termina em Divirei Hayamim Beit, que é segunda Crônicas, né? Dentro do cano judaico. Eu quero desejar a você, lembrando as escrituras, que também são escrituras, a Brit Hadashah, que começa na Bessorá de Matitiá e termina no Sefer Razon Apocalipse. Tome as escrituras como verdade plena para a eternidade. Yeshua falou assim, Jesus falou: a tua palavra é verdade. Se a palavra do Eterno é verdade, ela está no meio de nós, está sendo traduzida todos os dias. A Bíblia está sendo levada para milhares e milhões de pessoas no mundo todo. O Brasil chega a comprar, às vezes, por ano, 6 milhões de Bíblias. Então, é importante não somente ler a Bíblia, mas procurar a interpretação correta na Bíblia. Ler e meditar nas Escrituras. Pedir ajuda daquele que o Eterno nos enviou, o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você que ama a Bíblia, você que participa do nosso podcast agora, que acompanha o apóstolo Dantas, a quem reputamos grande consideração e carinho, fique sempre com a Bíblia, fique sempre com a palavra do Eterno, porque ela é vida, ela é verdade. Shalom, Boketor, bom dia a todos. Amém. Estamos encerrando. Prometo fazer uma nova, que eu sei que tem muito mais coisas. Uma outra ocasião vamos fazer um outro podcast aqui, trazendo temas como esse, que são muito elucidativos e interessantes para nós. Tá bom? Deus abençoe. Shalom, shalom.